Há histórias que foram enterradas antes mesmo de serem contadas. Criaturas que caminham entre nós, escondidas atrás de rostos humanos. Seres tão antigos que seus nomes se perderam na poeira do tempo. Hoje, você vai conhecer a origem proibida dos reptilianos. Mas antes de continuar, desligue as luzes. E se ouvir algo atrás de você, não vire. Tudo começa muito antes da humanidade existir. Muito antes da própria Terra ter forma. Dentro de nebulosas antigas, havia civilizações que transcendiam carne e osso. Entre elas, uma espécie conhecida como Sarif-Kar, os ancestrais dos reptilianos. Eles eram descritos como altos cobertos por escamas negras, olhos dourados que dilatavam no escuro e inteligência acima do que podemos compreender. Seus registros mais antigos foram encontrados em fragmentos de uma tábua suméria que nunca foi exibida ao público. Nela, havia inscrições dizendo: eles chegaram quando a terra ainda era uma sombra. Historiadores afirmam que essa tábua foi destruída em um incêndio misterioso em 1923, mas uma cópia dela sobreviveu em mãos privadas. Os Sarif-Kar viajavam entre mundos em busca de planetas jovens, com vida primitiva. A Terra era perfeita, um mundo fértil, cheio de espécies experimentais. Cenas que você pode ilustrar. Enorme nave reptiliana entrando na atmosfera primitiva, criaturas humanoides rastejando nas florestas pré-históricas, comunidades primitivas, adorando seres serpente. Eles não vieram para destruir, vieram para moldar. Os reptilianos começaram a alterar geneticamente espécies da Terra, anfíbios evoluídos, primatas modificados, combinação entre DNA reptiliano e humanoide. O objetivo era criar um ser híbrido, obediente, capaz de cumprir tarefas físicas e espirituais. Mas algo deu errado. Uma linhagem híbrida se tornou imprevisível, violenta, consciente demais. Os Sarif-Kar chamaram essa linhagem de a primeira insurreição. Quando os híbridos foram controlados, um novo plano começou. Os reptilianos criaram as primeiras civilizações: Göbekli Tepe, Turquia; Catalhoyuk, Atlântida, versão primitiva antes do mito grego; Mu e Lemúria. Em todos esses locais, há símbolos: cobras, olhos reptilianos, corpos serpentinos, discos solares ligados a seres do subterrâneo. Acredita-se que as primeiras cidades humanas foram apenas fachadas. A verdadeira civilização estava embaixo delas. Gigantescos templos subterrâneos, câmaras circulares, túneis complexos. Os reptilianos viviam na escuridão, longe do sol, que prejudicava suas escamas. E o mais assustador, eles estavam preparando algo. Textos antigos, censurados e nunca publicados, relatam um evento repentino. O dia em que o céu queimou. Astrônomos modernos acreditam que houve um impacto cósmico, ou explosões solares intensas, ou uma guerra entre civilizações avançadas. O resultado, os reptilianos desapareceram da superfície, mas não foram destruídos. Eles recuaram para túneis, cavernas profundas, regiões onde humanos nunca pisaram, e ali começaram a esperar pacientemente. Durante séculos, os reptilianos estudaram os humanos. Eles aprenderam linguagem, comportamento, expressão corporal, como imitar traços faciais humanos. E então desenvolveram sua bem mais temida, a transfiguração. A capacidade de assumir aparência humana total. O processo incluía controle muscular avançado, camuflagem da pele, manipulação vibracional da luz e uso de glândulas especiais que secretavam membranas humanas. Há relatos antigos de reis que mudavam de rosto, sacerdotes com olhos reptilianos, governantes que nunca envelheciam, figuras que apareciam em diferentes épocas com o mesmo rosto. E
Tudo isso antes da Era Moderna. No início dos anos 1800, registros começaram a surgir. Mineradores que ouviram vocais reptilianos em cavernas, expedições militares que desapareceram, fotos distorcidas de olhos não humanos, cadáveres encontrados sem pálpebras. Governos começaram a investigar e descobriram uma rede de túneis abaixo de várias capitais do mundo, conectando instalações subterrâneas. Neles havia marcas, arranhões nas paredes, símbolos ofídicos, impressões tridáctilas, restos de mudas de pele. Os reptilianos estavam se preparando para algo maior, a Era da Infiltração. Com o avanço da tecnologia humana, os reptilianos decidiram acelerar seu plano. Eles começaram a ocupar posições de poder, substituir líderes, manipular narrativas políticas, controlar sistemas financeiros, influenciar religiões, manipular a opinião pública, alterar eventos históricos. E o detalhe mais perturbador: eles não tomam forma humana apenas visualmente. Eles absorvem memórias, padrões de fala, hábitos. Um reptiliano infiltrado pode viver décadas sem ser descoberto. Alguns dizem que vivem entre empresários, artistas, cientistas, líderes militares, figuras religiosas, autoridades máximas. E até hoje, ninguém sabe quantos existem.